Oi, vlog 132. Oi, gente, que ama livros. Eu sou a Ive, aqui é o meu amor pelos livros e sejam muito bem-vindos ao vlog 132 deste blog. Separei 3 livros para ler neste vlog. Na verdade, 2 eu tenho certeza que eu vou conseguir ler e talvez eu consiga concluir um terceiro. Separei aqui Uma Centelha de Luz, da Jodi Picoult. Este foi o último lançamento dela aqui no Brasil, mas lá fora este livro foi publicado já tem um tempinho. O aborto é o tema principal dessa narrativa. Um militante pós-vida entra atirando numa clínica que faz o procedimento de aborto. E aí a gente vai descobrir a vida das pessoas que estavam dentro desta clínica e a repercussão que isso vai ter do lado de fora. É mais ou menos isso que eu sei sobre este livro aqui. Depois, pretendo ler É o Caderno de Maia? É o Quaderno de Maia, da Isabel Allende. Este livro está em espanhol, faz parte daquele meu projeto de ler todas as obras da Allende em espanhol. Sobre este livro aqui, eu não sei absolutamente nada, apenas é Isabel Allende. Enfim, quero ler e acredito que eu vou gostar muito. E se der tempo, lerei Fire, do John Boyne. Este livro é em inglês, é o terceiro volume da série Os Elementos, que eu estou adorando conferir. Enfim, estas são as leituras que pretendo fazer neste vlog. Espero que tu fique comigo até o final. Espero que tu goste. Oiê! Ontem eu já tinha gravado um update dessa leitura aqui, mas o áudio ficou muito ruim. Aí, de ontem para hoje, eu já li mais um pouquinho e agora, na verdade, é a primeira atualização dentro deste vlog. Enfim, comecei a ler Uma Centelha de Luz, da Jodi Picoult. E aqui, gente, é o aborto que será o tema do livro inteiro. O livro todo se desenvolve sobre este tema. O livro começa com uma clínica que faz esse tipo de procedimento lá nos Estados Unidos, sendo invadida por um homem que é militante do movimento pró-vida, e ele atira, ele abre fogo ali nessa clínica. E aí logo ele faz todas aquelas pessoas de refém, ele fere algumas pessoas, num primeiro momento ali alguém morre e ele faz aquelas pessoas de reféns. E logo, se tem conhecimento disso, arma-se do lado de fora todo aquele esquema de polícia, de segurança, de atiradores de elite, para negociar a soltura desses reféns e que esse atirador se entregue. Muito bem, dada essa situação inicial, a gente vai saber quem são as pessoas envolvidas nisso. Quem é esse atirador? Ele é de fato um militante desse movimento? Quem é a pessoa que morreu, né? Quem são as pessoas que estavam ali na clínica? Elas estavam ali para quê? Embora a clínica seja de fato conhecida ali naquela cidade como uma clínica que realiza esse procedimento, ela também é um lugar de outros procedimentos ali na área da saúde da mulher, né, de saúde reprodutiva. Então, existiam pessoas ali que não estavam para aquela coisa, para aquele objetivo. E a gente vai ter um panorama 360 graus desta situação. Então a gente tem a perspectiva de vários personagens, uns que de fato são totalmente contra o aborto e outros são a favor da escolha, do poder de que uma mulher tenha de escolher levar uma gestação até o fim ou interrompê-la. E aí são vários argumentos, são muitos argumentos. E eu, que sou uma pessoa que acredito sim que a mulher é dona do seu próprio corpo e ela precisa ter o poder de escolher, eu comecei a me convencer em função dos argumentos pró-vida. Embora esse termo pró-vida seja de uma hipocrisia absurda, né? Porque quem defende isso não está defendendo vida nenhuma, está defendendo o nascimento, eles são pró-nascimento. Mas eles não estão interessados em como este nascimento vai se desenvolver, como essa vida vai ser ao longo do tempo. Então, o termo, eu sou muito antipática a este termo. Mas eu me vi aqui concordando com
com argumentos pró-vida, ao mesmo tempo que os argumentos pró-escolha já estão, de certa forma, sedimentados dentro do meu pensamento. O aborto é para mim aquele tipo de coisa muito distante. Embora eu seja mulher, nunca foi uma possibilidade dentro da minha realidade. Não tenho conhecimento de pessoas próximas a mim que tenham feito dentro dessa contingência aqui de escolher e fazer. E então para mim sempre foi um tema distante, não vivido. Nunca tive uma vivência nem sequer próxima disso. Então, é um assunto que eu só teorizo. Eu só teorizo. Na minha cabeça, a mulher precisa ser dona, sim, da sua escolha, do poder de escolha. Mas intimidade com o tema, eu não tenho. E eu gostei muito do jeito que a autora está colocando as perspectivas, né? Então, e aí ela também faz toda uma trama, né, para o negócio ficar mais para gerar entretenimento. Porque veja bem, o policial que está fazendo a negociação com o atirador, a filha dele estava dentro da clínica. Então ele tem um interesse pessoal, porque ele nem sabe por que a filha estava ali dentro. Temos uma funcionária dentro da clínica, está grávida, já está ali nos seus 6, 7 meses. Então, ela convive ali com pessoas que interrompem a gestação, sendo que a escolha dela foi levar a gestação até o fim, dentro da sua configuração de vida. Então, temos essa trama muito bem temperada, com características muito interessantes e que, de certa forma, aproximam, sim, de mim. Enfim, estou gostando bastante. Judy Picoult ela é muito profissa, gente. A mulher, ela dá o nome quando ela quer desenvolver um negócio. Tu sente que nada é superficial aqui. Os outros livros da autora, via de regra, se desenvolvem mais em tribunal, em julgamento. Esse aqui não, pelo menos já passei da metade e ainda estamos no dia D. Por quê? Porque este evento, esse sinistro, está acontecendo de trás para frente dentro da narrativa. Então, 4 horas da tarde, 3 horas da tarde, 2 horas da tarde, meio-dia. Ele está acontecendo de forma regressiva para nós. E está bem interessante acompanhar isso também. Enfim, estou gostando bastante. Acho que esta capa não tem nada a ver com o tema. Ele só está sendo fiel à identidade visual que a autora está ganhando aí nos últimos lançamentos aqui no Brasil. Estou gostando bastante, tá bom? Acredito que amanhã eu conclua essa leitura. Unboxing da minha única compra no Prime Day. Na verdade, comprei 2 coisas. Um foi um shampoo, mas que já está em uso. E aí comprei este livro aqui, que é Swift Away, da Beth O'Leary. Ai, gente, não dava pra esperar chegar no Brasil. E ele tava muito baratinho. Importadinho por R$60. Aí eu comprei no Prime Day. Espero que seja bom. Oiê, terminei de ler Uma Centelha de Luz, da Judy Picoult. E o que dizer deste livro? Eu gostei. Eu acho que a autora foi muito corajosa para abordar o tema com seriedade, com profundidade. Eu achei que ela foi muito criativa e original para traçar uma trama, colocasse o tema no centro e que gerasse discussões e reflexões. Mas eu acho que eu demorei um pouquinho para me envolver com a história e achei o final rápido. Achei o final aceleradíssimo. E eu também não sei se essa era a intenção de fato. Ela dá essa acelerada para a gente sentir o clima de urgência. Porque o fim do livro é o começo do ato, né? Então, talvez fosse a intenção dela. Mas eu achei muito acelerado e eu acho que merecia, sei lá, umas 50 páginas a mais essa história. Gostei, seguirei lendo, sou fã, gosto, indico. Mas esse aqui não foi um dos livros, assim, que, nossa, me derrubou, me tocou
tocou, me fez ficar pensando na história. Pelo contrário, no começo desse livro eu estava lendo desconcentrada. O foco não era a história. Enfim, gostei, indico, mas não é um dos melhores, tá bom? E fui assistir Quarteto Fantástico. Amo Pedro Pascal. E fui assistir receosa, porque eu tinha visto algumas críticas sobre o filme e sobre ele no filme. Ele tá perfeito. Ele está perfeito, ele está lindo, ele está dinâmico, se emociona, ele me fez rir, ele me fez sentir o olho arder. Não cheguei a chorar, mas tem algumas cenas assim bem comoventes. Achei o roteiro preguiçoso, um pouco óbvio, mas Pedro Pascal merece sim ser assistido em tela de cinema, porque, gente, que homem maravilhoso, que homem. E esta é a atualização de agora. Volto amanhã com a leitura. Volto amanhã, que eu vou começar a ler, tô olhando pro livro que tá ali, ó. Vou começar a ler, é o Quaderno de Maia, da Isabel Allende. Estou animada. Este é um livro que eu não sei nada, nunca vi ninguém comentando, indicando, então estou indo bem no escuro. É uma leitura que eu farei em espanhol, então talvez demore um pouquinho mais. Eu estou animada, porque minhas experiências com a Allende são muito positivas e é tudo que eu espero da próxima leitura. Bom, mas volto para contar como está sendo.
André, adivinha? Também te amo. Eu também te amo. Oi, eu já tinha feito uma atualização, mas o áudio ficou muito ruim. Então, bora de atualização novamente. Agora com um update maior da leitura. Comecei a ler, é o Quaderno de Maia, da Isabel Allende. Esse livro foi publicado em 2011, chegou no Brasil ali na mesma época. Eu acho que as publicações da Allende chegam quase simultâneas aqui no Brasil. E eu nunca vi ninguém falando sobre esse livro, e a minha busca foi exatamente por isso. Eu queria ler um livro dela que não tinha ninguém elogiando ou criticando. Esse livro traz a Maia. A Maia é uma moça americana ali de 20 e poucos anos. Ela é filha de chilenos. O livro começa com algo acontecendo. Até o momento da leitura eu não sei se fizeram com ela ou se ela fez com alguém, mas algo aconteceu, algo grave, e ela precisou sair dos Estados Unidos, e ela vai para o Chile, e ela se refugia numa cidade chamada Chiloé, e ali ela vai descobrir a história dos avós dela. E aí a gente vai acompanhar esse medo de ser descoberta com a descoberta do passado da família dela. Às vezes a Maia, ela é uma personagem meio burra, sabe? Com um cognitivo um pouco limitado, para não entender um pouco óbvio. E às vezes ela é chata, 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 chata. Mas essas duas características da protagonista não me afastam da leitura, porque Isabel Allende sabe contar uma história como ninguém, mesmo que a protagonista nos cause essa aversão. E aí a gente vai acompanhando aí as descobertas da Maia e esse receio de ser descoberta, de ser encontrada. Estou amando, estou gostando muito, muito, muito. Estou lendo em espanhol, eu acho que eu já estou ficando um pouquinho melhor. Eu deveria ler mais em espanhol, porque eu acho que eu ganharia mais vocabulário, entenderia mais rápido. Mas existem algumas coisas aqui que eu preciso dar uma googlada e ir para o tradutor, tem alguns termos que eu não entendo de primeira. Às vezes eu confio um pouco no contexto e aí sai alguma coisa, mas às vezes eu preciso do tradutor. Eu acho que se eu lesse mais em espanhol, eu ia ganhar um pouco mais de autonomia para simplesmente ler, sem me preocupar com o vocabulário. Mas apesar disso, apesar da leitura se tornar truncada em função da minha baixa eficiência no idioma, eu estou gostando muito. Essa mulher escreve muito, muito, muito bem. Tenho muito orgulho de acompanhar a carreira dela. E muito orgulho dela ser latina. Tá bom? Essa é a minha atualização. Se eu continuar neste ritmo, talvez eu termine amanhã. E aí volto para contar. O André tá de férias, em casa. Última semana de férias ele já estava, já tem uns dias. Mas acho que só agora que eu tô comentando. Hoje é sábado e talvez amanhã eu termine, tá bom? É isso. Oiê, sem microfone, sem luz boa, sem postura. Eu tô muito cansada, cheguei agora do trabalho. Só larguei a mochila ali e deitei aqui para falar para vocês que eu terminei de ler. É o Quaderno de Maia e eu amei. Gente, aqui a gente tem um exemplo muito forte de protagonista insuportável, mas no enredo tão bem desenvolvido, numa história tão bem contada, que nem tu odiar a protagonista vai te afastar do enredo, porque tu quer saber o que vai acontecer com ela e apesar dela ser chata, tu torce por ela. Isabel Allende é muito gênia. Ela dá um nome para escrever uma história e eu me pergunto por que esse livro não é mais famoso. Porque realmente ele é muito, muito bom. Tem um outro livro dela, que foi o primeiro livro da Isabel Allende que eu li, que é o Mas Aliada Inverno. Eu acho que em português ficou Muito Além do Inverno, que é uma história muito boa também e que eu não ouço tantas pessoas falarem. Ouço mais do que eu já ouvi desse daqui. Mas que não é tão popular como... Ai, meu braço. Não é tão popular como A Casa dos Espíritos, que realmente é perfeito, não tem erro. Quanto Violeta, que foi um dos últimos que ela publicou e que realmente é muito, muito bom. Mas esse aqui também merece a sua atenção. Se cruzar com este livro por aí, leia. Importante lembrar que gatilhos para violência, abuso sexual,
machismo. Nada é muito descritivo, mas ela sabe colocar a violência no texto, não descrever e fazer tu sentir. É sobre isso, é sobre ser profissional enquanto escritora. Adorei, gostei muito, muito, muito. Terminei o livro muito satisfeita. Gostaria de ter lido um pouco mais rápido, mas aí eu tenho uma dificuldade maior no espanhol mesmo, então ok, tô no meu tempo. Mas amei, gente. Esse livro já foi publicado no Brasil, o nome é O Caderno de Maia. Leiam, muito, muito, muito bom. E ainda tem aí uns diazinhos de vlog, então lerei Fire, do John Boyne. E essa expectativa tá lá no sol, porque John Boyne, eu sempre espero 5 estrelas, favoritar. E espero ser atendida, espero que a minha expectativa seja contemplada, tá bom? Volto para contar como estão sendo as primeiras impressões. Gente, eu nunca filmo a minha estante porque ela é uma bagunça, tá? Mas quero mostrar um negócio aqui para vocês. Eu tenho 4 livros da Isabel Allende. Cada um é de um tamanho diferente. Todos são em espanhol, mas são de editoras diferentes. E aí, ó, cada um de um tamanho. Eu não tenho problema com isso, não tenho, mas curioso, né? Um detalhe aqui da minha estante, sou eu, ao lado de Rick Martin. Oiê, gente! Esse vlog ficou meio falhado, né? Ficou com umas lacunas aí entre os dias. Problemas técnicos, falta de carisma, cansaço, enfim, algumas coisas. Mas venho aqui dizer que comecei e terminei de ler Fire, do John Boyne. E que pedrada! Que pedrada! O primeiro livro dessa série, que é o Water, ele vai trazer a água como elemento muito importante na vida dos personagens. Então a protagonista, ela foge para uma ilha, ela vai cercada de água por todos os lados. O marido era técnico de uma equipe de natação. A filha tira a vida através do afogamento. Então a água tá ali o tempo todo. No segundo livro, que é Earth, a gente tem a terra. E aí a gente tem um jogador de futebol que precisa da terra para exercer a sua profissão, né? Aqui a gente tem o fogo. E aí, antes de começar a ler esse livro, eu não li sinopse, não li resenha, não li nada sobre ele. Eu fiquei pensando como que o John Boyne vai inserir o fogo como elemento narrativo importantíssimo do protagonista ou da protagonista. E aí ele traz uma protagonista que é médica, especialista em queimados. O fogo vai estar em outras questões aqui, mas ele vai pegar essa profissional que lida com pessoas que estão gravemente feridas através de queimaduras. A nossa protagonista é a freira. O livro começa, tu tem uma empatia muito forte por ela, em função de estar dentro da cabeça dela. Nesse primeiro momento, tu fica muito feliz dessa protagonista ser quem ela é. E aí então isso vai sendo desconstruído e chega um momento que é muito sufocante estar na cabeça dela, porque a freira, ela sofreu uma violência muito forte quando ela era criança, com 12 anos. Essa violência foi sistemática, ela se repetiu por vezes. E isso causou nela um trauma muito grande e um desejo de vingança muito grande. E então ela passa a se vingar de pessoas que se parecem com os agressores dela da infância. E ela é uma médica, ela é uma grande profissional, ela é uma mulher respeitada, ela não é uma mulher bonita, ela não é uma mulher padrão. Inclusive eu senti aquela poeirinha de gordofobia e isso me deixou bem triste, mas ela não é uma mulher padrão, ela não é bonita diante dos padrões dos dias de hoje, e ela vai usar de recursos para se vingar
de pessoas que se parecem com as pessoas que a agrediram na infância. E é muito sério. Existem cenas muito gráficas de violência e existem sugestões. O autor ele deixa isso muito claro no começo e depois você entende que ele não quer repetir as cenas porque não é necessário. O livro é muito enxuto, o livro tem 168 páginas, então ele não precisa ficar perdendo tempo repetindo a violência. Então, em dado momento, tu percebe o que está acontecendo sem ele dizer que aconteceu. Inclusive, tem um personagem aqui que é acusado de ter feito algo que nem precisa entrar profundamente na questão que tu sabe do que ele foi acusado. Porque o autor não vai se dar ao trabalho de repetir isso, porque ele confia que tu entendeu o que aconteceu. Então, você começa muito empático a personagem no começo e depois você quer que ela pague pelos erros, porque nada justifica o que ela está fazendo. Que pedrada, muito, muito sufocante, muito violento sim, difícil. Ai gente, foi bem forte. E uma coisa me incomodou além da gordofobia, é que existe um tema recorrente no primeiro livro, no segundo livro e neste livro aqui, que eu não sei a necessidade que o autor está tendo, esse hiperfoco que o autor está tendo nessa temática para repeti-la em 3 livros, e eu acredito que o último volume da série também vai trazer isso. Enfim, não foi um 5 estrelas, mas foi um 4 estrelas e meia, porque este homem escreve muito bem, ele me deixou muito incomodada, ele te coloca no meio da história, dentro da cabeça de um protagonista que tu não vai gostar de estar ali, e faz você ficar até o fim, e faz você ficar até o fim rapidamente. Assim. Eu comecei a ler esse livro indo para casa ontem no trabalho, e eu li o primeiro capítulo e eu percebi que não era um livro para se ler no transporte público. Eu precisava me esforçar um pouquinho mais em relação ao inglês e em relação ao desgaste emocional que o livro ia me trazer, porque o livro abre com uma criança ali no hospital, onde a Frida trabalha, que ela tem traços de que ela está tendo maus tratos seríssimos. E já essa cena de criança sendo machucada já é um negócio complicado. Então eu pensei, não, esse livro não é para ser lido no transporte público. Então eu cheguei em casa, eu e a André jantamos, assistimos série, e quando eu fui dormir eu li este livro, e foi basicamente um livro de terror. Não recomendo que se leia antes de dormir também, mas aí eu não conseguia parar, porque eu estava muito curiosa para saber. Enfim, muito forte, muito forte, com violência e muito bem desenvolvido, sim. Com essas ressalvas, né? A gordofobia e esse hiperfoco nesse tema que não é lá muito agradável, tá bom? E apesar das lacunas, foi um vlog de sucesso, porque eu li tudo que eu tinha me proposto a ler. Eu li Uma Centelha de Luz, da Judy Picot, gostei bastante. Eu li El Quaderno de Maia, da Allende, e amei. E li Fire, do John Boyne, e gostei muito também. Então foi um vlog de sucesso. E encerro este vlog aqui. Se tu chegou até aqui, eu te convido a deixar um like aqui nesse vídeo. Se caiu de paraquedas nesse vlog e assistiu até este momento, eu te convido a se inscrever nesse canal. A cada 10 dias eu libero um vlog de rotina e leitura. E se chegou até aqui, talvez queira também conhecer o meu Instagram. Lá eu posto foto de todos os livros que eu leio, com um pequeno comentário sobre o que eu achei de cada leitura, mas volto a falar de cada livro no meu blog. Aí lá no blog eu coloco ficha técnica, detalhes sobre a vida dos autores e sinopse. E no blog, além de livros, eu falo sobre séries, filmes, música e viagens. E tem também o meu Scooby. Lá no meu Scooby tu consegue saber o que eu já li, o que eu tô lendo e o que eu pretendo ler. Mas se tu não quiser passar em nenhum lugar, a gente se vê no próximo vídeo.